Bom, obviamente, não estou conseguindo tirar o mute daqui. Os dois toquinhos agora não estão funcionando. Foi. Foi? Foi. Obrigado. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Voltar, né, ao Instituto de Física, de onde eu fui formado. Então, de fato, eu trabalho na área de extragaláctica. E o que eu vou falar hoje, fazer um apanhado desse universo de galáxias que a gente vive. Eu vou começar primeiro com uma introdução histórica, contar um pouco como a gente descobriu que a gente vive no universo de galáxias, que não foi um conceito que surgiu do dia para a noite, pelo contrário, essa nossa visão de universo, do universo de galáxias, tem menos de 100 anos. Depois eu vou descrever um pouco como são as galáxias, o que a gente conhece das galáxias, o que as galáxias podem contar para a gente, um pouco sobre a física do universo. E depois terminar falando um pouco sobre a formação de galáxias. Bom, então, como eu disse, deixa eu ver se isso aqui funciona. Como é que é o universo que a gente vive? Tá? Então, essa sim é uma questão milenar, tá? Colocada desde sempre em qualquer sociedade, qualquer lugar do tempo e do espaço. E na antiguidade, obviamente, essa era uma questão que era respondida com mitologia, com superstição e com ideias que hoje fazem a gente sorrir, né? Por exemplo, a gente tem aqui um exemplo da visão cosmológica no universo antigo, né? Como sendo o deus Ra carregando o Sol num rio, que saindo do leste aqui, atravessando o firmamento e até o oeste, sumindo, né, durante a noite e depois voltando no dia seguinte, assim por diante, ad eterno. Ou então uma visão do universo na Índia antiga, onde a Terra é uma terra chata, né, plana, com uma abóboda em cima, com a atmosfera. Isso daqui carregado por elefantes. E, obviamente, esses elefantes não podem estar flutuando no espaço, né, então eles têm que estar em cima de alguma coisa, estão em cima de uma tartaruga. E daí a coisa começa a complicar, né? Quer dizer, a tartaruga está em cima da onde, né? Bom, tem gente que coloca ela em cima de nada, ou de um mar, ou de outros elefantes. Enfim, obviamente são visões não científicas do universo. Mas, há 2.500 anos atrás, há uma revolução e começa-se a ter, lá na Grécia Antiga, essa ideia de interpretar as observações. Observar, interpretar, criar teorias, hipóteses, teorias, verificar isso nas observações e assim por diante, num ciclo, numa sequência de pensamento que a gente chama de científico. Então, aqui só exemplos. Aqui, esse é o famoso trabalho de Euclides, né, de geometria. Se vocês olharem bem aqui, é talvez difícil de ver, mas vocês vão ver os triângulos do Pitágoras. Aí aqui é uma visão mais geométrica do universo, né? Essa coisa dos gregos, né, da geometria e da matemática, acabou se refletindo na construção dessa visão de universo geométrica. Então, com esferas concêntricas, assim por diante. Então, surgiram os modelos de universo. Então, esses modelos de 2.000 anos atrás, os mais populares, os que funcionaram mais, no sentido de que foram mais aceitos pela comunidade da época e depois até, eram os modelos geocêntricos, onde a Terra ocupava o lugar central no centro do universo. E aqui, por exemplo, no modelo de Aristóteles, a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, todos os planetas conhecidos giravam ao redor da Terra e em volta disso tudo, de alguma forma, estavam coladas as estrelas fixas, né, ditas fixas. Coladas ou flutuando, não importa muito. Na verdade, em geral, se pensava numa esfera, tipo uma esfera de cristal, de algum material celeste, onde as estrelas estariam fixadas nelas. Alguns pensavam que era o contrário, na verdade. É uma esfera opaca com furinhos. E através dos furinhos a gente via um brilho lá fora, que isso sim dava a ilusão de serem as estrelas. Então esses foram os modelos assim, de sucesso que foram criados nessa época. Aqui é bom lembrar que nem sempre o modelo que faz sucesso é o modelo certo. Na Grécia Antiga, mesmo antes do Aristóteles, Aristarco propôs um modelo em que o Sol estaria no centro do universo. Os planetas girariam em torno do Sol e a Lua giraria em torno da Terra. Mas esse modelo foi um modelo que não foi bem aceito por diversas razões e só foi recuperado
quase 1.700, 1.800 anos depois, com a Revolução de Copérnico. Então, a gente vai passar a maior parte da história com esse modelo, que é o modelo geocêntrico, da Terra no centro do universo, e o universo sendo basicamente o sistema solar conhecido, dos planetas visíveis. Bom, finalmente, com Copérnico, Kepler e as observações de Galileu, a Terra deixa de ter esse lugar privilegiado no centro do universo, e quem passa a ser o ponto central do universo é o Sol. Então, as pessoas começam a adotar o modelo heliocêntrico. Mas, mesmo no modelo heliocêntrico, a gente continua com um universo extremamente simples. A gente tem o Sol, a Terra e a Lua, 5 planetas conhecidos, né, até então. Urano só foi descoberto em 1781, Netuno depois, né, 60 anos depois. As estrelas fixas, né, até aquele momento as estrelas não tinham como se medir as distâncias. E com a introdução do telescópio, algumas coisas assim intrigantes começaram a surgir. Na verdade, já existiam coisas estranhas no céu, além disso que eu acabei de citar para vocês, mas eram pouquíssimas. Então, podiam ser consideradas como exceções que um dia seriam explicadas. Mas à medida que a gente começa a observar com o telescópio, essas coisas estranhas começam a aparecer cada vez mais. Nem tudo são estrelas, né? Aqui é o contraste, infelizmente, da imagem não está essas coisas, mas vocês conseguem ver aqui essa faixa aqui, que é a faixa da Via Láctea. Quer perguntar? Sim. O fato do Sol ser muito maior do que a Terra, quando que se tomou ciência disso? Isso, na verdade, acho que na Grécia Antiga já se tinha essa ideia, porque tinha métodos de determinar distâncias no sistema solar, então sabia-se que o Sol, por exemplo, estava muitas vezes à distância da Lua. Então já se sabia que o Sol era muito maior do que a Lua, e por trigonometria podia-se mais ou menos estimar o diâmetro do Sol, tá? Conhecendo a distância e o tamanho aparente no céu. Então já se sabia assim, que o Sol era realmente muito grande. Bom, aí agora estamos numa noite escura, longe das luzes da cidade, e a gente pode ver muito bem a faixa da Via Láctea, que a gente consegue ver coisas escuras, coisas mais claras na Via Láctea. Agora dá para ver inclusive essas nuvenzinhas aqui, que são as nuvens de Magalhães, são perfeitamente visíveis no hemisfério sul. Mas, bom, elas só foram registradas, né? A gente só tem registro escrito dessas nuvenzinhas aqui, das nuvens de Magalhães, depois que o Magalhães, né, veio para o hemisfério sul na viagem ao redor da Terra. Bom, a Via Láctea tem essa aparência leitosa, por isso, de onde o nome, né, Via Láctea. Na verdade, o nome Via Láctea vem da mitologia grega, de uma história de Zeus com Hera e com Hércules, né, que, não sei se vocês sabem, Hércules não era filho legítimo de Zeus, então era um semideus, e Zeus queria que Hércules se tornasse um deus. Então uma solução bem pensada foi que ele devia se amamentar com a Hera, a esposa de Zeus. Só que a Hera não estava muito de acordo com isso, e o dia que ela encontrou o Hércules mamando, assim meio que ela estava dormindo, meio que jogou ele para um lado, saiu leite voando, e esse leite voando aí é o que deu origem à Via Láctea, segundo a mitologia grega. Tá? Então é esse caminho de leite. Bom, essa aparência leitosa só foi realmente entendida a partir de 1609, quando Galileu aponta a lunetinha dele e vê que a Via Láctea se resolve em estrelas. Isso é, essa aparência leitosa, na verdade, é a soma de muitas estrelas que o olho humano não consegue resolver, isso é, não consegue separar, a gente não consegue ver individualmente as estrelas. Então dá essa aparência leitosa, nebulosa para a Via Láctea. E daí, então, começam a surgir algumas ideias, quer dizer, são estrelas, então qual seria a forma do universo? Porque o universo era isso até então. Uma das ideias assim originais que surgiram, na verdade, 100 anos depois, mais de 100 anos depois do Galileu, é uma ideia que, na verdade, veio de Thomas Wright, um astrônomo inglês, que imaginou que a Via Láctea não devia ser uma distribuição homogênea, uniforme de estrelas, mas uma distribuição ou na forma de uma casca esférica, com uma certa espessura, ou de um anel de estrelas. Imaginando que seja um anel de estrelas ou uma casca esférica, tanto faz, se o Sol está aqui dentro, vai ter direções, aqui nessa direção, por exemplo, onde a gente vai ver mais estrelas.
onde tem um número muito maior de estrelas. Enquanto que em direções perpendiculares, a gente vai ver muito menos estrelas. E isso está de acordo com o que é observado da Via Láctea. A Via Láctea é um círculo em toda a esfera celeste. Então, nessas direções, a gente vê de fato mais estrelas, e nas direções perpendiculares ao plano da Via Láctea, a gente vê muito menos estrelas. Então, é uma distribuição que faz sentido. Mas o Kant, o filósofo alemão, ele começou a comparar ele pegou essa ideia, ele gostou dessa ideia e começou a pensar no que estava sendo descoberto naquela época, que eram justamente essas manchinhas aqui. As nuvens de Magalhães são nuvens relativamente grandes que a gente vê a olho nu. Não precisa apagar, não. Mas com o telescópio a gente começou a descobrir mais dessas nuvenzinhas. E essas nuvenzinhas não apareciam no telescópio como um anel com um buraco no meio. Então, com isso daí, o Kant falou, não, isso não pode ser uma distribuição de anéis. Deve ser uma distribuição contínua de estrelas, alguma coisa talvez achatada, para dar justamente uma forma que, às vezes, a gente observa aqui, é um pouco alongada no céu. Então, o Kant começou a imaginar que essas nebulosas, como as nuvens de Magalhães, poderiam ser universos distintos, parecidos com a Via Láctea. Então, é a ideia que dá origem a essa ideia de universos ilha. Apesar do Kant não ter usado esse termo, a ideia vem dele mesmo, 1750, mais ou menos. Daí, o que acontece? Logo depois, Charles Messier começa um trabalho sistemático, que até então não havia, de procurar esses objetos de aparência nebulosa no céu. Então ele faz um catálogo durante esses anos aqui, 1758, 1780, de mais de 110 nebulosas, objetos de aparência nebulosa. A motivação do Messier não era realmente estudar esses objetos, mas esses objetos estavam no caminho dele, estavam atrapalhando o Messier. O que ele gostava era de estudar cometas. E os cometas, quando eles surgem, quando eles começam a ser visíveis em lunetas, eles têm essa aparência nebulosa. Mas essas nebulosas, ao contrário dos cometas, elas têm posições fixas em relação às estrelas, enquanto que os cometas se movem em relação às estrelas. Então, para a pessoa não se confundir, fala, descobri um cometa, e depois de alguns dias vê, mas a nuvem não está se mexendo em relação às estrelas, não é um cometa, então não tem graça. Ele catalogou essas coisas que para ele não tinham graça, que são os objetos de aparência nebulosa. Um pouco depois, logo depois, na verdade, William Herschel, que era um astrônomo de origem alemã, que migrou para a Alemanha, alemão que migrou para a Inglaterra, ele e a família dele, a irmã, depois o filho, a mulher, todo mundo, eles começaram a catalogar também esses objetos nebulosos, mas daí pelo interesse dos objetos nebulosos mesmo. E eles fizeram isso com um telescópio maior e catalogaram milhares de objetos. Isso significa que toda noite que tinha um céu claro, limpo, sem neblina lá na Inglaterra, ele saía com o telescópio, ficava com o olho e ia mexendo o telescópio, olhando, porque obviamente não tinha fotografia, não tinha scanner, não tinha as técnicas que a gente tem hoje, era ficar no olho lá na ocular. E marcava as posições. Via tal coisa, tinha que marcar a posição da nebulosa e ia catalogando essas nebulosas. E de fato vocês vão notar aqui que tem muitas, né? Aqui é só algumas, né, do Messier, e elas realmente aparecem com umas manchinhas. Essas imagens aqui, na verdade, são imagens muito boas até. O Messier e o próprio Herschel não viam tanta estrutura nessas imagens. Eles viam realmente manchas leitosas, luminosas. A estrutura dessas nebulosas só foi vista pela primeira vez em 1845 pelo Lord Rosse, na Irlanda, né, um lord irlandês, ou inglês, sei lá, que descobriu a olho também, olhando num telescópio gigantesco. Ele construiu o maior telescópio da época e começou a observar algumas nebulosas e descobriu essas estruturas. Então ele fazia esse desenho com lápis ou com, como é que se diz, carvão. E só para vocês terem uma ideia, isso aqui são imagens feitas com um telescópio relativamente pequeno, lá no Monte Palomar, na década de 50, se eu não me engano, e vocês veem que realmente o desenho é muito bom. Ele realmente estava vendo essas estruturas. Inclusive teve um pouco de debate na época, porque quando ele publicou essas figuras, tinha gente que falava que não, isso daí era um efeito da ótica ou um efeito de algum problema no telescópio, mas isso daí obviamente foi confirmado e ele de fato descobriu essas estruturas espirais nesses objetos. Então a gente está em 1845,
50 mais ou menos, e a situação é essa. Existem muitas espirais, muitas nebulosas espirais. E qual seria a origem delas, né? Elas são parte da Via Láctea, elas são universos ilha do Kant. E isso vai até 1920. Em 1920 tem um evento que foi promovido lá nos Estados Unidos, em Washington, onde dois pesquisadores, cada um defendendo uma posição, não muito diferente do que está sendo feito aqui na física hoje, num outro contexto, né? A semana passada teve um seminário aqui na física de uma colega minha, Beatriz Barbuí, defendendo a entrada do Brasil no ESO. Acho que amanhã vai ter do João Steiner dando a posição contrária, uma espécie de debate. Esse debate aqui foi mais ou menos nos mesmos moldes. Cada um deles deu uma palestra para uma audiência e depois ficou por isso mesmo e continuou a briga nas publicações científicas. Mas a visão é a seguinte: o Shapley entendia a galáxia como um objeto muito grande, uma distribuição de estrelas muito grande, o Sol numa posição distante do centro, e as nebulosas, então, fariam parte da Via Láctea. Seriam, por exemplo, o lugar onde se formariam sistemas solares, outros sistemas solares parecidos com o nosso. Isso por quê? Por causa daqueles braços espirais, isso dá uma aparência de rotação, né? Isso daí a gente associa com rotação, e poderia isso eventualmente ser a teoria do Laplace de formação do sistema solar. Herbert Kurtz, ele entendia a Via Láctea, ou representava nessa visão de uma Via Láctea relativamente pequena, o Sol no centro da Via Láctea, e as nebulosas seriam os tais universos-ilhas, seriam semelhantes à Via Láctea, mas espalhados pelo universo. Então, basicamente, é um debate de um universo de estrelas, tá? Que era o padrão, vamos dizer até então, e o universo de galáxias. E onde que está a grande dificuldade, né? Qual é o problema? É a medida das distâncias. Se a gente pudesse medir a distância das nebulosas, estaria resolvido. Você sabe se elas estão próximas, distantes, são outros universos ilhas ou não. E até 1923, isso não era possível. A partir de 1923 e durante os anos seguintes, o Hubble, usando o telescópio relativamente novo, que tinha sido inaugurado alguns anos antes, lá na Califórnia, um telescópio de 2,5 metros, com diâmetro de 2,5 metros, conseguiu, pela primeira vez, observar algumas estrelas pulsantes, estrelas que têm uma luminosidade variável, em outras nebulosas. E com essa medida da variação, da pulsação dessas estrelas, existe uma relação em que permite a gente calcular a distância dessas nebulosas. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas o ponto é esse daí. Ele conseguiu observar essas estrelas porque ele tinha um telescópio realmente muito grande para a época. E daí mediu a distância das nebulosas e mostrou definitivamente, né, com as publicações em 1926, né, a partir de 26, que as nebulosas estavam muito além da Via Láctea. Então, a conclusão dessa história é interessante, porque nem o Shapley, nem o Kurtz tinham a visão completamente certa. O Kurtz acertou, a Via Láctea é relativamente pequena, assim, nos padrões aqui que eles estavam discutindo, e as nebulosas são universos-ilha, mas o Sol não está no centro. Aqui, o Sol, de fato, está distante do centro da Via Láctea, mas as nebulosas não fazem parte da galáxia. Tinha erro para tudo quanto é lado, mas a partir de 26, nossa visão de galáxia começou a se acertar, e é a visão que a gente tem até hoje, que é essa daqui. Basicamente, o disco da Via Láctea, que é a nossa galáxia, galáxia, aliás, vem do grego, quer dizer leite também, tá? É a palavra grega para leite, então Via Láctea e galáxia são sinônimos, na verdade. É essa daqui. Então, a gente tem várias componentes, tem a região central, que é mais brilhante, que é o bojo da galáxia. Nesse bojo, na nossa galáxia em particular, existe uma distribuição em forma de barra, as estrelas se distribuem de uma forma não esférica. Existe um disco extenso, com muitas estrelas, onde a gente vê os braços espirais, o Sol está na borda de um desses braços, e em volta disso tudo, uma componente que a gente chama de halo galáctico. Isso aqui, na verdade, são as componentes de qualquer galáxia espiral. Então, aqui, de novo, o halo da galáxia, o bojo, que é a região central, o disco galáctico e, bom, se essa daqui fosse a nossa galáxia, o Sol num dos cantos aqui de um dos braços. Então, o bojo é mais brilhante, né? Por quê? Porque a gente tem uma densidade maior de estrelas, tem muitas estrelas num volume relativamente pequeno, então é muito brilhante. Mas o disco é a parte mais luminosa da galáxia. Ela não é tão brilhante, por quê? Porque as estrelas já estão ocupando um volume muito maior.
mas o número de estrelas é grande. Inclusive, a gente encontra muitas estrelas jovens. Quando a gente encontra estrelas jovens, em geral, a gente encontra estrelas de alta massa. Essas estrelas de alta massa têm luminosidades 1000, 10 mil vezes maior do que o Sol. Uma delas pode brilhar tanto quanto 10 mil sóis. E o halo, que na verdade é a parte mais escura da galáxia, das galáxias espirais, mas é onde está a maior parte da massa. E essa massa que está no halo, a gente ainda não sabe o que é. A nossa melhor ideia é que é uma coisa que a gente chama de matéria escura. Tá? O que é essa matéria escura a gente não sabe, mas a evidência da existência dessa matéria escura é bem forte e eu vou voltar a isso daqui a pouquinho. Aqui é só para mostrar que isso daqui, às vezes, a gente perde um pouco a noção da distribuição tridimensional. Que isso daqui, de fato, é um disco relativamente fino. E visto de perfil, a gente vê isso daqui. Se a gente pudesse observar a nossa galáxia, a gente veria uma coisa dessas. O bojo aqui e o disco de perfil bem fininho e particularmente escuro, né? Vocês estão vendo aqui que parece que tem uma faixa escura aqui. Essa faixa escura é a poeira. As galáxias espirais têm muita poeira. Tá? E isso, quando a gente olha de longe, aparece como uma faixa escura. Pelo menos quando a gente olha no visível. Aliás, essa poeira é a razão pela qual a gente tem a impressão que o Sol está no centro da galáxia. Porque a quantidade de poeira é tão grande que a partir de uns 15 mil anos-luz, mais ou menos, a gente já não enxerga mais as estrelas. Elas estão obscurecidas demais para serem vistas a olho nu. Então a gente só consegue enxergar as estrelas mais próximas. E olhando essa distribuição de estrelas próximas, a impressão que a gente tem é que a gente está no centro. Como se está no meio de uma floresta. Você olha em volta, tem um monte de árvore, mas dá a impressão que tem o mesmo número de árvores em todos os lugares, mesmo se a floresta se estende mais numa direção que na outra. Então você tem a impressão que você está no centro. Do ponto de vista do observador, é isso mesmo, né? Bom, vamos dar aqui tem os valores de tamanho, né? 30 mil kiloparsecs. Eu vou falar em parsec aqui, acho que aqui ninguém vai se assustar com isso, né? Não preciso ficar falando ano-luz toda hora. Tá? Um parsec é mais ou menos 3,26 anos-luz. E anos-luz é a distância que a luz percorre num ano. Mas anos-luz não é uma medida muito boa. Porque definir um ano não é uma coisa... Que ano, né? Que a gente vai usar? Ano bissexto? Ano 365 dias? Enquanto que o parsec não, é uma coisa precisa, bem definida. Enfim, 30 quiloparsecs de diâmetro. O Sol está bem distante do centro, né? 26 mil anos-luz, ou 8 quiloparsecs, mais ou menos. E só para dar uma noção de tamanho, fazer uma pequena experiência aqui. Aqui é uma continha que a gente faz fazendo regra de 3, que é o seguinte: imaginem que uma moeda de 10 centavos seja do tamanho do sistema solar, onde tem todos os planetas, até Netuno. Então, até Netuno está aqui nessa moedinha de 10 centavos que eu estou segurando aqui. Aqui está bem ampliada, né? Nessa escala, a órbita da Terra ao redor do Sol é esse círculo amarelo aqui, bem no centro da moedinha. Cerca de 0,33 milímetros aqui é a órbita da Terra em torno do Sol. O Sol mesmo, se vocês puderem olhar aqui, é do tamanho de uma bactéria, 3 micron. A distância da estrela mais próxima ao Sol, está no sistema de Alpha Centauri, é cerca de, nessa proporção aqui, de 89 metros. Quer dizer, deve estar para lá do restaurante, isso deve estar praticamente naquele parque que tem aqui do lado. Sirius, que é a estrela mais brilhante, está a 181 metros. Então, se o sistema solar está aqui, Sirius deve estar mais ou menos lá no IAG, em linha reta, que é o prédio aí da frente. Betelgeuse, que é uma outra estrela brilhante da constelação de Órion, estaria a 9 quilômetros daqui, que é mais ou menos, pelo que eu calculei no mapa, a distância da Praça da Sé até o aeroporto de Congonhas. Isso são as estrelas muito próximas daqui. Então aqui está o sistema solar, a gente está nesse círculozinho aqui no meio. Betelgeuse está a 9 quilômetros daqui. Mas a galáxia é bem maior que isso. O centro da galáxia estaria mais ou menos em Belo Horizonte, 550 quilômetros daqui. E o diâmetro da galáxia seria 2.200 quilômetros, que seria mais ou menos esse tamanho aqui, de Rondônia até São Paulo. A nossa galáxia seria basicamente do tamanho do Brasil, se o nosso sistema solar fosse do tamanho dessa moedinha de 10 centavos. Então realmente é muito grande uma galáxia comparada com o tamanho, com as dimensões de um sistema estelar, de um sistema planetário. Depois eu vou voltar a esse ponto mais para frente.
A galáxia vista da Terra. Então, qual é a aparência da nossa galáxia? Isso daqui é uma montagem, né? Porque nenhuma pessoa pode ver o céu inteiro de um dado ponto da Terra, mas isso daqui, tirando fotos do hemisfério norte, do hemisfério sul e juntando tudo, a gente tem uma visão de toda a esfera celeste. Isso daqui é um planisfério, então, uma projeção do mesmo tipo que essa daqui, usado para fazer a projeção do globo da Terra. Só que aqui, ao invés do globo da Terra, a gente está fazendo a projeção de toda a esfera celeste. Aqui a gente vê claramente o bojo. Essas manchas aqui são todas as manchas de poeira, onde tem uma grande concentração de poeira. E aqui vocês vão poder reparar que tem as nuvens de Magalhães. E aqui tem uma outra também, que eu não mencionei ainda, que é a galáxia de Andrômeda, na constelação de Andrômeda aqui. Tá? Que é uma outra manchinha que dá para ver a olho nu, é muito difícil, ela é muito mais fraquinha do que as nuvens de Magalhães, mas lá no hemisfério norte ela é visível a olho nu. Essa é uma imagem, então, feita no visível, é o que a gente poderia ver se a gente tivesse um olho mais ou menos com uns 2 metros de diâmetro. Bom, vamos fazer um pequeno parênteses aqui para ver o que tem no centro da nossa galáxia. Porque isso aí é interessante porque é uma coisa que a gente vai encontrar nas outras galáxias também. O centro da nossa galáxia, para a gente aqui em São Paulo especialmente, está numa posição muito boa. Ele passa praticamente no zênite aqui durante o inverno. Então essas constelações, Escorpião, Sagitário, são as constelações que vocês vão ver agora, que estão entrando no inverno, né? Está esfriando e tudo. Elas ficam praticamente a noite inteira passando pelo céu. E o centro da galáxia está mais ou menos entre Sagitário e Escorpião. Se a gente fizer um zoom aqui, essa é uma imagem não invisível, mas em infravermelho. Então o que a gente está vendo aqui é o plano da galáxia, mas em comprimento de onda de infravermelho. Aqui é um infravermelho um pouco mais distante, então a gente está vendo o brilho da poeira. Aqui é o contrário, não é a poeira que bloqueia a luz, é a poeira que emite luz. Então, isso daqui, esse quadrado aqui tem mais ou menos 50 graus, né? 50 graus no céu é mais ou menos 2 palmos assim, né? Põe 2 palmos, é mais ou menos o que vocês estão vendo aqui, na direção do centro da galáxia. Aqui, pegando esse quadradinho e fazendo um zoom, a gente vai se aproximando dessa região aqui, que fazendo esse zoom maior ainda, a gente consegue ver essas estrelas. Essa imagem aqui já não é no mesmo comprimento de onda dessa daqui, isso daqui é um infravermelho mais distante, isso daqui é um infravermelho mais próximo, onde a gente consegue resolver várias estrelas que estão lá próximas do centro da nossa galáxia. Nessa posição, a gente sabe que tem alguma coisa energética acontecendo. A gente vê emissão de rádio, que está associado com a ejeção de partículas de alta energia, partículas relativísticas. Então, tem algum processo energético ocorrendo lá no centro. Mas tem uma coisa a mais também, que é um trabalho de fôlego, né, que está sendo feito desde 1992, de acompanhar as estrelas que estão nessa região mais central, próximo daquele pontinho lá onde eu falei que tinha uma fonte de rádio. Isso daqui que vocês estão vendo são as trajetórias reais observadas durante vários anos dessas estrelas aqui nessa região central. E vocês estão notando aqui a forma dessa órbita aqui? Parece uma elipse, né? Na verdade é uma elipse, mas projetada no espaço. Isso significa que isso daqui é basicamente um problema de 2 corpos. A gente tem uma estrela orbitando alguma coisa de massa grande aqui no centro. Vai passar de novo aqui. Essas trajetórias todas, individualmente, a gente pode modelizar de uma forma simples como problema de 2 corpos. Cada uma estrela dessas está orbitando em torno de um ponto, mais ou menos onde eu estou tentando não tremer muito aqui. Tá? Aí, para explicar todas essas órbitas, basta dizer que tem um corpo com cerca de 3,5 milhões de vezes a massa do Sol. 3,5 milhões de massas solares. Esse volume aqui é um volume que é um pouco maior do que o nosso sistema solar. Então, para colocar 3 milhões, o equivalente de 3 milhões de sóis num volume um pouco maior do que o sistema solar, não tem tantas soluções conhecidas na natureza. A mais apropriada que a gente conhece é um buraco negro supermassivo. Então, a nossa galáxia tem no centro, a gente observa pelo movimento das estrelas, um buraco negro supermassivo. Tudo que tem mais do que, vamos dizer, 1000 massas solares, a gente chama de supermassivo. Então, um buraco negro supermassivo de 3,5, mais ou menos, milhões de massas solares. E isso daqui é interessante, porque a maioria das galáxias que a gente observa e consegue
medir, não as estrelas, isso a gente não consegue fazer nas outras galáxias, mas a gente tem outras formas de medir se a presença ou não de um objeto de alta massa no centro das galáxias. Em todas essas galáxias que a gente consegue fazer isso, a gente observa um buraco negro supermassivo central. Então, o buraco negro de grande massa é a regra nas galáxias. E a nossa galáxia não é uma exceção. Bom, vamos passar então para as outras galáxias. A melhor forma de entender as outras galáxias é fazendo um diagrama separando as galáxias pela morfologia, pela forma. Essa foi a primeira forma com que as galáxias foram classificadas e a forma que a gente usa até hoje. Quer dizer, hoje a gente já está começando meio que mudar um pouco isso. Por quê? Porque estudar a forma das galáxias não é uma coisa tão simples, é uma coisa que a gente sabe fazer com o olho humano, com o cérebro e com o olho, mas é difícil ensinar um computador a fazer isso para a gente. É muito mais fácil um computador determinar com uma precisão muito grande a cor de uma galáxia, mas não a morfologia. Por isso que eu disse que isso daqui é muito usado até hoje, mas a gente está meio que fazendo uma transição, enquanto a gente não aprender a ensinar um computador a reconhecer forma, a classificar galáxias pela cor. Então, a classificação de galáxias por cor é uma coisa mais de atualidade, ainda que se usa ainda classificação morfológica. E essa classificação morfológica foi proposta, na verdade, pela primeira vez em 1926. Depois refeita em 1936 pelo próprio Hubble, né? Foi o Hubble que inventou em 26, refez em 36 e depois foi, digamos, aprimorada, estendida pelo Sandage, Alan Sandage, que morreu recentemente, em 1961. E essa classificação divide a grande maioria das galáxias em galáxias elípticas, galáxias espirais, sendo espirais normais e espirais barradas, aquelas que têm uma barra no centro, como a nossa, e galáxias irregulares. Das galáxias próximas aqui, praticamente 95% são ou espirais ou elípticas, ou lenticulares, que é o caso intermediário, entre elípticas e espirais. Tá? Só 5% das galáxias próximas são irregulares. E essa classificação morfológica teve muito sucesso porque, ao longo dessa sequência morfológica, a gente observa variações e propriedades físicas. Por exemplo, a cor das galáxias. As galáxias aqui são bem mais vermelhas, as cores aqui vão ficando mais azuladas até chegarem nas irregulares que são muito azuis. Essa cor das galáxias é um reflexo da população estelar. Cor vermelha significa estrelas de baixa massa, principalmente, muito antigas, que se formaram há muito tempo. Cor azulada significa estrelas jovens, uma população grande de estrelas de alta massa que emitem muita luz e luz azul. As galáxias, quando a gente sai das elípticas para as espirais, também tem muito gás e poeira. O que faz sentido, se tem mais gás e poeira, também elas podem formar mais estrelas. E, de fato, a gente observa uma maior taxa de formação estelar das elípticas para as espirais e para as irregulares. Na verdade, as galáxias elípticas praticamente não há mais formação estelar, e não há muito tempo. As galáxias espirais formam estrelas, e as irregulares formam muitas estrelas, estão formando muitas estrelas. As galáxias elípticas, aparentemente, são simples. São basicamente esferoides de estrelas. Tá? Então, aqui tem vários exemplos de galáxias elípticas. Aqui é uma galáxia elíptica na constelação de Virgo, né? O Virgem, que é uma galáxia que tem mais ou menos 20 vezes a massa da Via Láctea. Então, é uma galáxia muito maior do que a nossa, essa daqui. Então, nós encontramos galáxias elípticas muito maiores do que a nossa Via Láctea, mas também nós encontramos galáxias elípticas como essa daqui está meio achatada, né? Ou essa daqui, que tem massas que não chegam nem a 1/10 da Via Láctea. Tem alguns % da massa da Via Láctea. Então, as galáxias elípticas são galáxias que a gente encontra desde muito pequenas, com cerca de 10 a 8, 100 milhões de massas solares, até mais de 10 trilhões. 10 trilhões? 10 trilhões de massas solares. Já as galáxias espirais, essas sim apresentam bastante características morfológicas. Elas são bem mais fotogênicas, na minha opinião, do que as galáxias elípticas. Elas sempre têm a distribuição das estrelas na forma de um disco. Nesse disco a gente encontra os braços espirais, que saem ou da barra, ou da região central, do bojo. As galáxias espirais, às vezes,
se disfarçam um pouco, né, quando elas aparecem de perfil. Mas são as galáxias mais frequentes no universo próximo. Mais de 70% das galáxias, digamos aqui no nosso universo próximo, até alguns bilhões de parsecs daqui, são galáxias espirais. E as galáxias espirais são interessantes porque foram com elas que a ideia, esse conceito de matéria escura se firmou. As galáxias espirais, elas giram, as estrelas giram em torno do centro galáctico. A gente tem esses braços que são produzidos. Se vocês olharem bem essa figura, vocês vão ver que os pontinhos aqui que representam as estrelas, eles vêm vindo, eles eventualmente, acho que eu escolhi um ruim aqui, ele vai alcançando o braço. Bom, se a gente acompanhar bastante tempo, ele passa pelo braço e vai embora. Tá? Os braços não são feitos das mesmas estrelas. Os braços são regiões onde as estrelas se concentram, como num engarrafamento, como num trânsito. A gente tem numa estrada os carros, mais ou menos bem distribuídos, mas de repente os carros se juntam e formam aquele congestionamento. Aquele congestionamento não é formado dos mesmos carros sempre, felizmente, né, para quem está no congestionamento. Eventualmente você consegue passar pelo congestionamento e ir embora, mas o congestionamento ficou lá atrás, com outros carros. É o que acontece nos braços espirais. E essa rotação a gente costuma medir. E a gente mede, então, essa rotação das estrelas em função da distância ao centro. Isso daqui chama-se a curva de rotação. E a curva de rotação das galáxias espirais, elas têm quase sempre essa forma. Basicamente, elas aumentam muito rapidamente do centro até uns 2, 3 kiloparsecs e depois elas ficam mais ou menos estacionárias num plano. O que significa isso? Significa que a velocidade a partir de um certo ponto das estrelas é constante, é a mesma velocidade. Se elas estão girando com 200 km por segundo aqui, elas estão girando lá também com 200 km por segundo. Para elas poderem girar com essa mesma velocidade, é preciso ter uma certa quantidade de massa segurando essas estrelas. Porque se não houver massa suficiente, então a velocidade de rotação aqui deve diminuir. À medida que a massa vai diminuindo, se a massa diminuísse, essas curvas de rotações deveriam diminuir. Se a massa estivesse toda concentrada no centro, essas curvas aqui seriam mais ou menos assim. 1 sobre raiz quadrada de R, que a gente chama de curvas keplerianas, que é exatamente o que a gente observa no sistema solar. A velocidade dos planetas, à medida que se afastam do Sol, diminui com a raiz quadrada da distância. Aqui elas são constantes. Então isso significa que você tem uma grande quantidade de massa, e não é muito difícil de mostrar, que a massa aqui aumenta linearmente com a distância. Por outro lado, quando a gente observa a distribuição de luz, do material visível, esse material diminui. Chega uma hora que a gente não vê mais estrela, não vê mais gás, não vê mais nada. Então tem alguma coisa com massa, mas a gente não vê. E isso daqui é a evidência, então, que o halo das galáxias está cheio de matéria escura. A maior parte da massa das galáxias está nesse halo de matéria escura aqui. Isso que mantém a curva de rotação plana dessas galáxias. Bom, voltando aos braços, como a gente tem esse engarrafamento de material nos braços, o gás, quando ele entra no braço espiral, ou quando o braço passa pelo gás, ele comprime o gás. E a compressão do gás leva à formação estelar. Então, nessa galáxia, que a gente vê muito bem aqui os braços, a gente vê que ao longo dos braços a gente tem esses pontinhos vermelhos, que não são estrelas, mas são regiões de formação estelar, onde há uma alta taxa de formação estelar. Então, esses braços estelares, esses braços espirais, é o lugar onde a gente forma as estrelas. A nossa galáxia está formando cerca de uma estrela por ano, mais ou menos, grosso modo, tá? Nos braços espirais. Bom, como é que as galáxias se distribuem no universo? As galáxias tendem a se agrupar. A Via Láctea, ela faz parte de um grupo chamado Grupo Local, onde a gente conhece cerca de 40 galáxias, das quais a gente tem a Via Láctea aqui, a galáxia de Andrômeda, que é a galáxia mais luminosa, na verdade, do grupo local. E em volta dessas duas galáxias existe uma grande quantidade de pequenas galáxias satélites, galáxias anãs. Aqui são imagens, então, de algumas galáxias do grupo local, as nuvens de Magalhães, que a gente já viu, observáveis aqui do hemisfério sul, e aqui um zoom delas, né, uma ampliação. Vocês veem aqui a grande nuvem de Magalhães, quase parece uma galáxia espiral, né? Tem uma barra aqui, às vezes a gente tenta até adivinhar um braço aqui, mas na verdade elas não chegam a ser classificadas como galáxias espirais. É uma galáxia irregular. E a pequena nuvem de Magalhães, essa sim é realmente bem irregular,
não tem nenhuma morfologia, não tem nenhuma assim, simetria. Aqui do lado é um aglomerado globular, tá? É um grupo de estrelas ligados praticamente numa esfera, mas ligados à nossa galáxia. Bom, aqui é a nossa galáxia vizinha mais luminosa, né? A grandona aqui do grupo local, galáxia de Andrômeda, o M31, porque era a 31ª galáxia do catálogo de Messier, com as suas duas galáxias satélites mais brilhantes, aqui M32 e NGC 205. A M31 está a cerca de 2,4 milhões de anos-luz, né, 700 e poucos quiloparsecs, e essa galáxia é uma das poucas que se aproxima da nossa. Ela está vindo na direção da nossa galáxia com uma velocidade de cerca de 120 km por segundo. Próxima da galáxia M31 tem a galáxia da constelação de Triângulo, também uma espiral, mas é uma espiral 10 vezes menor, com massa 10 vezes menor do que a galáxia de Andrômeda. Também é uma galáxia, tem gente que diz que dá para ver olho nu, mas é discutível isso. Bom, peraí, deixa eu... Estou falando aqui, espera só um minutinho que eu me perdi aqui, pronto. Então, como eu disse, a maioria das galáxias se encontram em grupos e, obviamente, isso faz com que encontrar grupos de galáxias seja uma coisa relativamente fácil. Aqui são só 2 exemplos de grupos de galáxias, mas são 2 exemplos de um tipo particular de grupo, que são os grupos compactos, onde as galáxias estão tão próximas uma das outras que elas estão se acotovelando, elas estão batendo uma com a outra. Esses grupos têm entre 10 a 12 a 10 a 14 massas solares, que corresponde a algumas galáxias, 5 galáxias, 4 galáxias, até algumas dezenas de galáxias. São as associações de galáxias mais frequentes no universo. Um pouco mais raro, mas mais espetacular, são os aglomerados de galáxias. Aqui, em regiões que têm mais ou menos uns 3 milhões de parsecs, nós encontramos de 10 a 14 a 10 a 15 massas solares. São milhares de galáxias muito próximas. Esse daqui é um aglomerado de galáxias de Coma, que tem 2 galáxias gigantes elípticas, e todas essas bolinhas aqui, laranjas, amarelas, são galáxias menores nesse aglomerado. Isso daqui é uma estrela da nossa galáxia. Esses aglomerados têm muitas galáxias, mas são objetos relativamente raros. Só 7% das galáxias são encontradas nesses objetos. E os aglomerados de galáxias chamam aglomerados de galáxias por razões históricas, porque foram descobertos, né, já há um bom tempo, né, pela observação da concentração de galáxias. Na verdade, se a gente fizer um balanço da massa desses objetos, a gente vai ver que só 3% da massa, mais ou menos, está na forma das galáxias. 12% vai estar na forma de um gás difuso, muito quente, muito rarefeito e que emite em raio-x. Então, isso daqui é uma imagem raio-x dessa região, na verdade, uma região um pouco maior aqui. Então, isso daqui é uma imagem raio-x que a gente vê, literalmente está vendo o gás. Mas, mesmo assim, a gente ainda só tem 15% da massa total do aglomerado. Mais de 85% da matéria que está nessa região aqui está na forma de matéria escura. Isso aí a gente sabe pelo movimento das galáxias aqui e pela observação do gás, que a gente assume que esse gás está em equilíbrio, então a gente pode deduzir a massa total do aglomerado medindo a temperatura e a densidade desse gás. E a gente vê que essa regiãozinha aqui, esse quadradinho aqui, que isso aqui é uma simulação numérica de matéria escura, onde a gente vê esses filamentos aqui, e essas regiões mais brilhantes corresponderiam aos aglomerados de galáxias. Então, o aglomerado de galáxias, se a gente pudesse enxergar massa, seria isso daqui. Seria uma grande quantidade de matéria escura junta, com um detalhe, né, de gás e estrelas aí no meio. Bom, acima de aglomerados de galáxias, a gente não tem mais estruturas em equilíbrio no universo. Nós temos estruturas que estão fora de equilíbrio, associações de grupos, por exemplo, como esse daqui que a gente pertence. Esse daqui é o centro do aglomerado de Virgo, aqui é uma visão um pouco maior de todas essas galáxias, e o nosso grupo local faz parte desse grande superaglomerado. Tá, nós estamos a mais ou menos 55 milhões de distância dessa região central aqui, desse superaglomerado, mas mesmo a essa distância, o grupo local sente o efeito gravitacional dessa mega estrutura. Provavelmente, num futuro bem distante, o grupo local vai ser atraído para esse
para o centro desse aglomerado e fazer parte do aglomerado de Virgo, do superaglomerado de Virgo. A distribuição de galáxias no universo não é uniforme. Quando a gente observa todo o céu e começa a marcar cada galáxia que a gente pode observar, a gente vê justamente essa distribuição de grandes concentrações de galáxias, filamentos. Cada pontinho aqui é uma galáxia. Essa faixa azul aqui é a Via Láctea, que atrapalha muito a observação de galáxias. Por quê? Por causa da poeira. Essa poeira impede que a gente veja as galáxias que estão no plano da Via Láctea. Aqui, esse problema é um pouco minimizado, porque essa observação aqui foi feita em infravermelho próximo. E no infravermelho próximo a gente consegue mais ou menos ver através da poeira. Tá? Então, o que é importante é essa distribuição aí, que parece já que tem uma certa grau de filamentos nela, né? Mas isso daí é uma projeção. Na verdade, a gente está projetando as galáxias na esfera celeste. A gente não tem informação da distância delas. A gente não sabe qual é a distribuição tridimensional. Para isso, a gente precisa de uma outra informação, que é a distância das galáxias. Para isso, a gente usa uma lei que foi descoberta por Hubble, em 1929, né? Hubble de novo, que diz que a velocidade de uma galáxia é proporcional, uma constante de proporcionalidade, vezes a distância dela. Tá? Então, essa daqui é a lei de Hubble, que foi descoberta em 1929, que no fundo é a que deu origem à ideia da expansão cosmológica do universo, da teoria do Big Bang. Quer dizer, o universo está em expansão, as galáxias são levadas por essa expansão, e a gente observa isso na forma dessa relação entre velocidade e distância. Um dado observacional que a gente pode obter das galáxias é o chamado redshift, que é o desvio para o vermelho. Redshift é notado por essa letra Z, e é, por definição, o quanto muda o comprimento de onda em relação ao comprimento de onda de repouso para uma fonte em movimento. Tá? É muito parecido com o efeito Doppler, que a gente observa com som, por exemplo, aqui na Terra, mas não é exatamente isso, não é um efeito Doppler. Na verdade, é um efeito cosmológico, da expansão do universo. Aqui, por exemplo, a gente tem um espectro de uma estrela. Se a gente observa uma galáxia um pouco distante, ela vai estar se afastando da gente com uma certa velocidade, então as linhas espectrais elas começam a se deslocar para o lado vermelho do espectro. À medida que a gente vai observando objetos cada vez mais distantes, a gente vai vendo que essas linhas vão cada vez mais para o vermelho. Ou seja, essa medida aqui, de redshift, é uma indicação da velocidade com que a galáxia se afasta da gente. Isso, para baixas velocidades, é simplesmente a velocidade da luz vezes o redshift. Você mede um delta lambda sobre lambda, o quanto mudou o comprimento de onda de uma certa onda lá, uma certa linha espectral, divide pelo comprimento dela, de repouso, a gente tem um valor de redshift, digamos 0,1, multiplica pela velocidade da luz, você tem a velocidade com que a galáxia está se afastando de vocês. 0,1 no caso dá 30 mil km por segundo, mais ou menos. Então a distância, usando a lei de Hubble, em megaparsecs é mais ou menos, aproximadamente, 4.286 megaparsecs vezes o redshift. Se o redshift for 0,1, a distância, os 430 milhões de parsecs de nós. Isso daqui, é claro, é medido pela espectroscopia. Tem que apontar para cada galáxia, obter um espectro, medir a posição dessas linhas, né, identificar as linhas, medir e comparar com o comprimento de onda de repouso. Não é uma coisa muito simples de fazer, e só a partir da década de 80, de 1985, é que começou a ter um volume grande o suficiente de galáxias para a gente poder mapear o universo em 3 dimensões. Esse daqui é um desses esforços que teve, isso daqui foi completado em 2001, 2002, se eu não me engano, foi feito na Austrália, onde a gente associa redshift com a distância. Então nós estamos aqui no centro, cada pontinho aqui é uma galáxia, e aqui a gente vê a distância delas até nós, e aqui a posição no céu, na esfera celeste. E a gente vê que, de fato, aqueles filamentos que a gente vê em projeção são reais, são estruturas tridimensionais no espaço, no volume do espaço. Bom, isso aqui é no universo relativamente próximo. Eu estou indo em redshift até 0,2 mais ou menos, isso daqui dá 1,5 bilhões de anos-luz. Se eu vou suficientemente distante, pego volumes suficientemente grandes, aí a distribuição das galáxias passa a ser igual em qualquer lugar que a gente olha.
Então aí sim a gente tem um certo grau de homogeneidade e isotropia do universo, que é um dos pré-requisitos para a gente poder resolver, trabalhar com cosmologia, tá? Que é o famoso princípio cosmológico. Bom, as galáxias, como eu falei, elas gostam de se agrupar. A gente observa isso no universo local. A gente observa aqui que elas já se agrupam, mesmo em grandes escalas, isso aqui são escalas de centenas de milhões de parsecs, em grandes filamentos. Nesses filamentos, isso daqui corresponde a um aglomerado de galáxias. Isso daqui é um outro aglomerado, isso daqui é um outro aglomerado. Então as galáxias se juntam em estruturas menores, em aglomerados, grupos e eventualmente em pares. E, consequentemente, não é surpreendente de que a gente encontre várias galáxias colidindo uma com a outra. Então, colisões de galáxias são fenômenos relativamente que a gente vê habitualmente por aí. Basta apontar o telescópio e a gente acaba observando pares de galáxias em colisão. E isso daqui dá uma aparência muito estranha. Antigamente, esses objetos eram classificados como galáxias irregulares. Por quê? Porque antigamente a gente não tinha essa qualidade de imagem. Essas imagens aqui foram feitas com o telescópio espacial. Sem o telescópio espacial a gente via uma manchinha. Aqui está colorido ainda por cima, porque isso aqui foi feito em várias bandas, foi feito em vários comprimentos de onda. Antigamente se fazia em uma ou duas bandas fotométricas, então era uma imagem cinza de uma coisa sem forma nenhuma. A gente não tinha não tinha esse poder assim de resolução para dizer, não, são duas galáxias em interação. Então, com o telescópio espacial, a gente começou a descobrir assim, a baseada essas colisões de galáxias, que a gente já supunha que existiria mesmo. E como é que a gente tem certeza que é uma colisão de galáxias? Fazendo uma simulação numérica. A gente faz um modelo de N corpos aqui no computador, joga uma galáxia simulada em cima da outra e vê o que acontece. E aí a gente consegue ver que a gente consegue reproduzir muitas das galáxias que a gente observa no universo. Tá? Então aqui é uma simulação bem interessante porque ela tem todas as componentes básicas de uma galáxia. Tem estrela, tem gás e tem matéria escura. Tá, vamos voltar um pouquinho. Ó, aqui é uma galáxia tipo disco, vista de frente, que vai colidir com uma outra parecida com ela, de mesma massa, que vai bater. Talvez dê para notar que tem um azulzinho aqui, mas aqui vai formar bastante azul. Vocês notaram que formou um azul na hora que elas bateram? Quem está no fundo acho que não viu, mas aqui na frente deu para ver. Esse azul, por quê? Porque nessa simulação eles têm uma receita de formação estelar. Quando o gás comprime, ele forma muitas estrelas. E quando a gente forma muitas estrelas, eventualmente a gente vai formar estrelas de alta massa que vão emitir luz azul. Então eles simulam isso aqui. Eventualmente esse azul desaparece, porque essas estrelas de grande massa vivem 10, 20 milhões de anos só. Então elas acabam desaparecendo. Isso aqui que a gente está vendo ocorre num período de tempo de 1 bilhão de anos, mais ou menos. Toda essa colisão, a primeira colisão, depois a segunda colisão, que elas vão voltar e bater, até esse fenômeno final aqui, que a gente chama de uma fusão. As galáxias se fundem e formam uma galáxia só, que é essa galáxia aqui, que acaba tendo até uma aparência um pouco de uma galáxia elíptica. Isso daqui é o que deve acontecer com a Via Láctea no futuro. Aqui é uma simulação onde tem muitas estrelas, não tem gás, e a gente pode ver muito bem a formação dessas caudas de maré, como a gente chama, ou braços de maré. E essa simulação aqui foi feita de forma a modelizar a colisão da Via Láctea com a galáxia de Andrômeda. Lembra que eu falei que ela está vindo na nossa direção a 120 km por segundo? Então, a gente não sabe exatamente como que essa galáxia está indo na transversal. Tá? Mas é muito provável que a maior parte do vetor velocidade dessa galáxia esteja apontado para a gente. Então que ela deve colidir com a Via Láctea numa colisão quase frontal daqui a alguns bilhões de anos. O resultado dessa colisão vai ser uma passagem de uma pela outra, formação desses braços de maré, aqui é uma foto dela como a gente vê hoje, né, de Andrômeda, formação desses braços de maré, vai haver uma grande quantidade de formação de estrelas, porque as duas galáxias são ricas em gás, então essa colisão vai comprimir esse gás, a gente vai ter estrelas se formando adoidado nessa colisão. Isso não vai ser saudável para a vida aqui na Terra. Por quê? Porque quando a gente forma estrelas de alta massa, elas explodem 10, 20 milhões de anos depois como uma supernova. E se tiver supernova explodindo em tudo quanto é lugar, essa energia toda vai acabar passando por aqui. Se uma supernova explode muito próxima daqui da Terra, ela pode emitir uma quantidade de radiação que pode esterilizar a Terra, por assim dizer.
Por outro lado, a probabilidade de que o Sol, ou o Sistema Solar, dê uma trombada com uma outra estrela é praticamente nula. Praticamente nula. A gente já viu as dimensões da galáxia, é muito grande. É como você pegar no Brasil, assim, 2 moedinhas de 10 centavos, cada um joga e vamos torcer para ver se as 2 moedinhas batem. Alguém lá de Rondônia joga uma moedinha, vocês jogam daqui, será que elas vão bater lá em Brasília? Não é fácil, acreditem. Então, colisão de estrelas, talvez até tenha, não vou dizer que não tenha uma ou duas, provavelmente não vai ter nenhuma. Já a supernova, sim. Essa é uma previsão que a gente pode fazer, vai ter de monte, e esse vai ser um problema para a gente. Mas isso só vai acontecer daqui uns 3, 4 bilhões de anos, então tem tempo até lá. Bom, essas são as colisões, as grandes colisões, mas na verdade o que acontece mais no universo são colisões menores, ou melhor dizendo, mais fora de proporção. De uma galáxia menor, uma galáxia anã, sendo canibalizada por uma galáxia gigante. A Via Láctea, que aqui é o bojo da galáxia, e representado aqui por esse disquinho aqui de braços azuis, está atualmente no processo de canibalizar uma pequena galáxia, que é a galáxia anã de Sagitário, que nessa imagem aqui dá a impressão que ela está na frente do bojo, né? Mas na verdade ela está atrás do bojo da nossa galáxia. Isso aqui é só para que as pessoas tentaram identificar as estrelas que fazem parte dessa galáxia. É muito, muito difícil fazer isso, porque como ela está bem na região central da Via Láctea, a gente confunde as estrelas dela com as estrelas da nossa galáxia. Mas esse aqui é um modelo, não sei se dá para vocês verem muito bem, da situação da galáxia de Sagitário aqui, o Sol está aqui, do lado oposto, e aqui é o braço de maré dessa galáxia. É uma galáxia que está orbitando a nossa Via Láctea, e a cada vez que passa pelo disco, ela é despedaçada por efeito de maré, e eventualmente ela vai sumir, vai deixar de ter uma identidade como uma galáxia, e as suas estrelas vão fazer parte da nossa galáxia. Hoje em dia, existem grandes programas de imageamento profundo do céu, em grandes áreas. E nesses programas de imageamento profundo do céu, a gente consegue basicamente dizer quais galáxias pertencem ao mesmo grupo. E tem evidências que estão surgindo nos últimos anos de que esse daqui é um caso, mas teve vários outros casos de canibalismo galáctico na nossa galáxia. Isso é, olhando principalmente não para a Via Láctea, que é muito difícil, não para a faixa do disco da Via Láctea, mas olhando para cima do plano da Via Láctea, a gente vê grupos de galáxias que têm, como se diz no jargão, né, uma assinatura de serem dinamicamente unidas. Então, a interpretação disso é que foi uma galáxia no passado que foi despedaçada pela nossa, e algumas galáxias ainda mantêm essa identidade dinâmica da galáxia que foi devorada. Então, esse daqui é um fenômeno que a gente está vendo que deve ser comum mesmo. E quando a gente faz uma teoria de formação de galáxias, é esse o ingrediente principal para a formação. Na verdade, a ideia que a gente tem de formação de galáxias é algo que acontece, que ocorre da forma de uma árvore de fusões. Essa árvore aqui, cada galho representa uma galáxia. Então, aqui é o passado, quando o universo tem cerca de 3 bilhões de anos, aqui o universo está com 6 bilhões de anos, e aqui o universo no presente com 13,7 bilhões de anos. Então o tempo corre nesse sentido aqui. À medida que o tempo vai correndo, esses galhos aqui vão se juntando. Isso corresponde ao fenômeno da fusão de duas galáxias. A fusão de duas galáxias dá uma galáxia maior. A largura do galho aqui é proporcional à massa da galáxia. Então, essas duas galáxias se fundiram aqui no passado, eventualmente ela vai se fundir com essa galáxia aqui, eventualmente com essa outra que não teve nenhum fenômeno de fusão antes, e eventualmente ela vai se juntar com esse outro ramo aqui de outras fusões. Então, as galáxias vão se juntando, vão formando galáxias maiores, as galáxias maiores vão se juntando e formando galáxias maiores ainda. Esse é o que a gente chama do cenário hierárquico de formação de estruturas do universo, que é o cenário previsto dentro da nossa concepção da cosmologia atual, que é principalmente uma cosmologia onde a principal componente do universo é a matéria escura. Aí a gente vê isso aqui ao vivo, a nossa galáxia, a Via Láctea, canibalizando galáxias menores, fazendo exatamente isso daqui. Então aqui, só para terminar, eu vou mostrar essa simulação, onde, deixa eu dar uma paradinha aqui, só para explicar, antes de começar a ir muito longe, onde a gente vai ver um cubo do universo
evoluindo simplesmente pela força da gravitação. Então isso daqui, que vocês estão vendo em violeta, em tons de violeta, é basicamente a matéria escura, a distribuição de matéria escura no universo. E aqui eu parei quando o universo está com 70 milhões de anos, 0,07 giga-anos, né? 70 milhões de anos. Então isso daí é muito, muito, muito no passado. Na verdade, em 70 milhões... isso, boa ideia. 70 milhões de anos atrás, não havia nenhuma estrutura ainda formada no universo. A distribuição de matéria era relativamente homogênea até. Isso daqui é o redshift. É aquele redshift ligado que a gente pode associar com uma distância, mas em cosmologia a gente pode associar o redshift com o tempo, com o passado, como um relógio. Hoje, por exemplo, o redshift é 0. Se a gente começa a observar mais para o passado, o redshift vai aumentando. Então, o redshift de 38 é um redshift extremamente alto. A gente não observa esse tipo de coisa, não tem como. Mas a gente pode representar o universo naquela época. Então, vamos deixar o universo evoluir mais um pouco. E o que acontece? A gravitação faz o trabalho dela, começa a juntar matéria. Onde tem sobredensidades, essas sobredensidades começam a aumentar cada vez mais. A matéria começa a cair no poço do potencial gravitacional. As regiões onde tem uma densidade menor, elas vão se esvaziando, porque a matéria vai indo lá onde tem maior densidade. Aqui você já vê que já está clara essa formação, essa estrutura do universo, que parece uma teia de aranha. São vários filamentos que se misturam e vão dando essa aparência, que é a aparência que a gente observa hoje, quando a gente observa a distribuição de galáxias. Isso é um bom sinal, sinal de que as galáxias elas vão estar onde tem mais matéria mesmo. A gente não vê a matéria escura, mas a gente vê as galáxias. Então a gente espera que as galáxias tracem essa distribuição de matéria escura. Aqui a gente está muito no passado ainda. Isso aqui ainda, redshift 14, a gente não observa. Não tem nenhuma observação de galáxia, de nada nesse redshift. Mas quando o universo está com uns 300 milhões de anos, é nesse ponto que a gente espera que vão se formar as primeiras estrelas e os primeiros quasares, né? Eu nem falei de quasar aqui, mas quasares são os núcleos de galáxias que são ativos. E o que é um quasar? Basicamente é um buraco negro supermassivo com matéria caindo nele. Essa matéria que cai é aquecida muito e isso daí é uma forma muito eficiente de se produzir energia que é perdida por radiação. Então os quasares são muito brilhantes, iluminam muito e a gente espera que nessa época, 300, 400 milhões de anos, quando o universo tem 300, 400 milhões de anos, os primeiros quasares e as primeiras estrelas devem começar a se formar. Então aqui, até agora, o que a gente viu, não tinha nada iluminando o universo, não havia fonte de luz ainda. Agora que elas vão começar a aparecer, só que a gente não vai ver bem isso aqui na simulação. Na verdade, aqui vai ter sim, um aspecto que vocês vão ver que a cor aqui vai passar de amarelo para um tom esverdeado, indicando populações de estrelas mais velhas. Vocês vão notar aqui que esses filamentos vão se juntando num certo ponto, né? Não foi por acaso que eles escolheram fazer o filminho aí, e formando aqui o que a gente chama de um halo de matéria escura. É uma região colapsada de matéria escura. Aqui a gente já observa. Aqui já está bem dentro das nossas capacidades tecnológicas de observação. Redshift 4.6, existem dezenas de galáxias e quasares que a gente já conhece, que a gente já observa nessa distância. Isso é, quando o universo tem 1 e pouquinhos bilhões de anos. Tá. Vocês vão ver aqui embaixo tem uma escala, né? 500 kiloparsecs. Isso daí é a escala desse quadro aqui, dessa simulação. Isso daqui basicamente corresponde a um halo de uma estrutura que deveria ser comparável com o nosso grupo local. Pelo menos em tamanho com o grupo local. Então isso daqui a gente poderia imaginar que a gente está vendo a formação até da nossa galáxia, na verdade. Isso daqui, como só tem um halo aqui, então isso daqui teria uma galáxia gigante aqui no meio, com esse halo aqui, dessa dimensão, né, 500 kiloparsecs, isso aí corresponde mais ou menos ao que a gente esperaria ser o halo da nossa galáxia. Vocês veem, se vocês tiverem assim uma boa visão, vocês podem mirar em um desses grupinhos e ver que eles vão caindo aqui na região central, alguns deles passam, inclusive deixam algumas caudas de maré pelo caminho, mas outros são absorvidos aqui, o que faz com que esse halo aqui vá crescendo. E aí sim, aqui a gente já está no universo cada vez mais próximo, o universo já está com 6 bilhões de anos aqui.
Aqui não é ainda universo local, isso daqui. Mas vocês veem que o halo aqui já está começando a ganhar até uma aparência, uma certa simetria, né? Já está adquirindo uma simetria esférica, que é o que se espera de objetos que já estão relaxados, né? Objetos bem colapsados. Aqui agora, 0.4, vai para 0.3, é o que a gente chama de redshift intermediário, já estamos chegando quase na vizinhança do universo local. O universo já está com 10 bilhões de anos, aí o Sol já está formado, inclusive, a Terra já está formada, né? São 4 bilhões de anos atrás, 3 bilhões de anos atrás, enfim. E a gente vai vendo isso daqui. Essa simulação, ela deixa eu parar aqui um pouquinho antes de chegar aqui no zero. Ela mostra que a nossa visão de universo é relativamente boa. A gente tem assim uma boa noção de como as estruturas se formam em grande escala. Forma essas estruturas filamentares, nessas estruturas filamentares se formam os aglomerados de galáxias, os grupos e, eventualmente, até as galáxias. Esses pequenos, essas bolinhas aqui de matéria escura, seriam o lugar onde a gente deveria encontrar as galáxias. Tá? Então, esse halo aqui, enorme, seria o halo de uma galáxia, aqui 500 kPa, é o halo de uma galáxia como a nossa, uma galáxia de 10 a 12 massas solares. Mas aí também tem um problema, e aí uma grande dificuldade que a gente encontra hoje. Vocês estão vendo a quantidade de bolinhas que tem aqui? Esse halo aqui é um halo que é fragmentado. Ele tem uma estrutura principal, grandona, mas tem um monte de halos pequenos aqui, muito menores do que o grande halo. Esses halos pequenininhos aqui, a gente poderia ser tentado identificar como as galáxias satélites aqui da Via Láctea. Mas aí, não sei se alguém já percebeu a discrepância que tem entre o grupo local e essa simulação. Que é a quantidade de bolinhas que aparecem aqui, a quantidade de halos de matéria escura que aparecem aqui. Estão vendo tudo isso aqui? São centenas. Enquanto que a gente observa só, no grupo local, umas 40 galáxias anãs. A discrepância é de mais um fator 10. Então, esse daí é um problema ainda em aberto. Quer dizer, a gente entende bem a formação de estruturas em grande escala, mas o detalhe da formação das galáxias, isso ainda nos escapa. Tá? Existem várias ideias sobre isso, duas famílias de ideias. Uma delas é a seguinte: a hipótese por trás dessa simulação está errada. Qual que é a hipótese por trás dessa simulação? É um universo de matéria escura. Então, tira a matéria escura. Pronto, será que resolve o problema? Pode até resolver. Só que daí vai criar um monte de outros problemas. A outra família de soluções é que a gente não está entendendo bem quando que há de fato formação de galáxia numa dessas bolinhas, né, desses halos de matéria escura. Então, é como a matéria, o gás que a gente conhece, hidrogênio, né, principalmente, que tem no universo, como que ele se comporta e quando que ele vai ter condições de formar estrelas, e aí sim a gente poder chamar isso daqui de galáxias. Eu, pessoalmente, acho que o problema está aí, que é a nossa compreensão do comportamento do gás nos halos de matéria escura. Tá? E com isso daqui, eu termino. Muito obrigado.